Fala aí, aqui é o Teles do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre movimento harmônico amortecido. Ok, vamos imaginar essa seguinte situação aqui. Lembra lá do movimento harmônico simples, no MHS? Nós tínhamos um bloco que ficava oscilando com uma mola, certo? Aqui qual vai ser a diferença? Agora nós vamos ter uma força que nós vamos chamar de força de amortecimento e ela pode ser a força de atrito, tá? E essa força ela só vai impedir que esse bloco fique oscilando o resto da vida. Então, a tendência do movimento agora é que essa oscilação acabe em algum momento. Então, com o tempo, esse bloco tende a parar, ok? Essa força de atrito vai estar amortecendo o movimento o tempo todo. E aí nós temos, então, uma força elástica por conta da mola, que vai ser menos kx, e uma força de atrito que vai ser dada por menos c vezes v. E aí, então, só repara que quanto maior a velocidade do movimento, maior vai ser essa força de atrito, essa força de amortecimento. Lá no MHS, nós tínhamos o intuito de encontrar a nossa força resultante. Aqui não muda, tá? Então, a nossa força resultante agora vai ser uma força elástica mais uma força de atrito. E aí, substituindo as fórmulas da força de elástica e força de atrito que a gente viu na folha anterior, e lembrando que a força resultante é dada por massa vezes aceleração, nós vamos ter essa equaçãozinha aqui, tá? E aí, vamos só pegar esse detalhezinho aqui também, que x ponto, tá? A derivada do espaço com relação ao tempo é v, é a velocidade. E x ponto ponto, que é a segunda derivada do espaço com relação ao tempo, é a aceleração, é o azinho. Então, vamos só substituir isso agora na nossa equação, nós vamos ter essa equaçãozinha aqui agora, tá? E aí, passando esses termos que estão negativos para o outro lado, eles vão ficar positivos e nós vamos chegar nessa EDOzinha aqui. Agora sim, nós temos uma EDO para resolver e vamos sim resolvê-la. Só que antes de começar a resolver de fato, deixa eu só fazer umas pequenas continhas aqui, tá? Primeiro, vou dividir toda essa equação pela massa, por m, e aí vamos ter esse carinha aqui. Ou seja, vão aparecer dois termos diferentes aqui, c sobre m e k sobre m. O c sobre m nós vamos chamar de gama e o k sobre m nós vamos chamar de ômega zero ao quadrado. E aí, o gama, no caso, é a constante de amortecimento do movimento e o ômega zero ao quadrado vai ser a frequência angular do movimento. Show? Então, agora sim nós temos uma EDO mais bonitinha para resolver. Vamos começar a resolvê-la. Para resolver essa EDO, vamos lembrar lá do cálculo 2 que nós temos que achar uma equação característica para ela. E aí, no caso, essa vai ser a equação característica, que é uma equação do segundo grau. Então, para resolver a equação do segundo grau, nós temos que achar primeiro o delta dessa equação. O delta é gama ao quadrado menos 4 ômega zero ao quadrado. E aí, de acordo com o valor de delta, nós vamos ter três casos, tá? Quais são esses casos? Delta maior que zero, vão aparecer duas raízes dessa equação de segundo grau, que vão ser duas raízes, duas soluções reais. O delta igual a zero, e aí vão aparecer duas raízes para resolver essa equação, mas vão ser duas raízes iguais. Então, na verdade, só tem uma solução dessa equação e é uma solução real, ok? E o delta menor do que zero. E aí vão aparecer duas soluções, duas raízes diferentes, só que essas raízes vão ser imaginárias, tá? Vão ser soluções complexas dessa equação de segundo grau. Ok, vamos ver cada caso a caso. Primeiro, o delta maior que zero. E aí nós vamos ter o que chamamos de amortecimento supercrítico. E então, no amortecimento supercrítico, a nossa equação característica é essa, claro. O delta é maior que zero, isso implica que gama ao quadrado menos 4 ômega zero ao quadrado é maior que zero. E aí, para calcular as raízes, usando o Bhaskara nesse caso, nós vamos achar esses dois carinhas aqui, que estão diferindo pelo sinal, tá? São duas raízes diferentes.
E as soluções da EDO vão ser dadas também lá pelo cálculo 2, vão ser dadas por essa equaçãozinha aqui. C1 vezes E elevado a uma raiz vezes T, mais C2 vezes E elevado a outra raiz vezes T. E aí C1 e C2 são constantes que vão ser dadas pelas condições iniciais do problema. Agora, como vai ficar o gráfico desse movimento? O gráfico desse movimento é esse carinha aqui. Então, você repara que o movimento começa, depois ele começa a ser amortecido, e aí ele vai tendendo a zero. Ó. O amortecimento vai fazer esse movimento tender a zero com o tempo, tá? Show! Então, vamos ver agora o segundo caso, que é quando delta é igual a zero. E aí nós vamos ter um amortecimento crítico. Então, o nosso delta sendo igual a zero, vai implicar que o gama, na verdade, é 2 ômega zero ao quadrado. E aí, na hora de achar as raízes, nós vamos achar duas raízes que vão ser iguais e são iguais a menos gama sobre 2. Então, nossa solução agora, vindo lá do cálculo 2 também, vai ser dada por essa equaçãozinha aqui. Pode ser escrita dessas duas formas, não tem problema. É a mesma coisa. E aí C1 e C2 também são dadas pelas condições iniciais do problema. A diferença para o delta maior que zero é esse tzinho aqui, tá? Tem que multiplicar por esse tzinho. Então, ele vai aparecer aqui também. E aí o gráfico do nosso movimento agora é um pouquinho diferente. Vai começar o movimento, vai amortecendo, só que ele amortece mais, então ele vai tender a zero mais rápido. Esse decaimento é maior do que no amortecimento supercrítico, ok? Então, no crítico, ele tende a zero mais rápido que no supercrítico, por conta desse fatorzinho linear aqui. Show? Agora, o último caso, mas não menos importante, é o delta menor do que zero. E aí é o amortecimento subcrítico. Então, nosso delta agora é menor do que zero, e na hora de calcular as raízes, nós vamos achar duas raízes complexas. E a nossa solução lá do cálculo 2 vai ser dada por essa equaçãozinha aqui, onde o ômega, tá? Repara que tem um ômega, mas não é o mesmo ômega zero, tá? São dois caras diferentes. O ômega é a raiz de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado sobre 4, ok? Então, é esse cara aqui. E aí as constantes, de novo, vão ser dadas pelas condições iniciais do problema. E o nosso gráfico vai ser um pouquinho diferente, tá? Repara que agora nós temos um movimento que está oscilando aqui em torno do zero e ele vai oscilando cada vez menos, tá? Então, o amortecimento vai diminuindo essas oscilações e elas vão tendendo a zero com o tempo também, ok? Então, como a gente esperava, todos os três movimentos com o tempo tendiam a zero, tá? Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.